Olá, tá começando o 26º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Oi, Bia! Olá, Marcos! Olá, pessoal! A gente tá tentando falar de produtividade, mas a Copa do Mundo tá atrapalhando a nossa produtividade, não tá não? Como é que você tá? Você tá envolvido, acompanhando os jogos, no bolão, eu tô com tabelinha ou não? Alguns bolões, tô indo bem. Eu tô sempre no horário de trabalho, assim, mas eu coloco lá um streaming lá, acompanho. Os jogos do Brasil também, é engraçado até, porque quando eu tô acompanhando por streaming, quem tá acompanhando pela TV grita gol, acho que uns 8 segundos antes. Antes aparecia a jogada, de armar a jogada, já tá o pessoal gritando gol. Meu Deus! É muito bizarro isso, né? Mas eu até tuitei uma situação engraçada que aconteceu ontem. Eu tinha exames médicos marcados há 2 meses, mamografia, mais os de rotina da minha doença também, que eu de tempo em tempo tenho que fazer, né? Uhum. Eu sempre marco com antecedência, porque alguns são bem difíceis. E calhou de cair na segunda-feira dessa semana, no jogo do Brasil contra a Coreia. Claro, né? Foi tudo desmarcado e para conseguir horário de volta é difícil. Então, acabou indo tudo para janeiro. Então, Nossa! é uma faca de 2 gumes. Para o profissional de saúde, e eu tô falando exames que estavam marcados também na parte da manhã, viu? Foi desmarcada a agenda inteira. O profissional de saúde é complicado porque vai ter gente que quer ir, mas é uma minoria. Ele fica com aquela agenda meio fantasma o dia inteiro. As pessoas também não vão querer ir por causa do jogo. Então, é complicado. Como é que você vai atender pessoas que talvez precisem? Pra mim, atrapalhou muito, porque vai ficar adiado em 1 mês os meus exames. Então, sorte que é rotina, não é urgência, né? Mas fica naquela situação, né? Atrapalhou a vida, né? Mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Tem solução? Não tem solução. É a vantagem de problemas sem solução, né? Tá bom, pronto. Tá, ele se resolve sozinho por não ter o que fazer, né? Já diz o ditado, aquilo que não tem solução, solucionado está. Paciência, exatamente. Né? Vamos lá, vamos começar com os assuntos aqui do episódio de hoje e já celebrando porque o Área de Trabalho foi escolhido lá no Apple Podcasts como um dos top podcasts deste ano. Então, muito obrigado a vocês que escutam, ajudaram a gente a chegar aí, a equipe da Apple também que selecionou o Área de Trabalho, colocou lá no meio de tanto podcast bacana, uma conquista muito bacana que deixou a gente muito orgulhoso, né, Bia? É verdade. Nossa, a gente tá com um projeto relativamente recente ainda, mas já contando com o prestígio de vocês e toda essa audiência, tanto feedback que a gente sempre fala aqui, né? A gente recebe muitos comentários, muitas participações, isso é o que enriquece o nosso trabalho, né? A participação constante de quem está ouvindo, mandando dicas e, afinal de contas, eu e o Marcos não sabemos tudo de produtividade. A gente gosta de compartilhar as informações valiosas que vocês têm para passar para a gente. Então, muito obrigada por todo esse apoio, esse prestígio, essa audiência. Realmente vocês fazem tudo valer a pena. Exatamente. E falando em podcast, saiu o Papotec novo, 3º do ano? Saiu. Você viu que heresia? O pessoal falando... Vieram me cobrar a história do microfone. Poxa, mas como é que a gravação lá é tão boa? Então, deixa eu explicar para vocês. Eu gravo aqui uma área de trabalho, a trilha em separado, offline. O Marcos faz a mesma coisa. Na hora da edição, né, Marcos? É só mesclar as 2 trilhas. Fica com qualidade como se nós 2 estivéssemos presencialmente gravando. Então, exatamente. Esse é o grande truque. Não tem equipamento diferenciado, não. Inclusive, eu gravo o áudio no meu Galaxy Note 8 em offline, no gravador aqui de voz, que é muito bom, por sinal eu adoro, eu gravo muita palestra e aula com ele. E a transmissão aqui, o nosso streaming, a nossa pauta, os navegadores, demais coisas estão no meu tablet aqui do lado. Então, a maioria das vezes eu estou gravando em casa mesmo, eu separo as terças de manhã para ter um ambiente tranquilo, né? Porque embora eu possa gravar de qualquer lugar, a gente precisa de silêncio, né? Sim. Então, o horário mais silencioso da minha semana é terça de manhã. E aí tudo dá certo, mas em qualquer emergência eu posso levar esse setup. E o Marcos falou isso também, né, para mim outro dia,
que hoje a gente pode realmente gravar com um setup de qualidade de qualquer lugar, né? Sim, é exatamente uma coisa assim, você tem um ambiente que te deixe gravar, que seja silêncio, e o que der pra fazer pra resolver eco, que nem na semana passada que eu gravei lá dentro do armário, porque eu coloquei um monte de almofada e tudo mais e pronto, não faz eco, a qualidade fica bacana também, mas de resto a tecnologia já tá mais acessível pra fazer isso. E o curioso é que você gravando a sua trilha daí e eu gravando a minha trilha daqui, dá pra perceber quando a conexão fica instável a ponto de a minha voz atrasar pra chegar pra você, e aí eu terminei de falar, aí tem um silêncio que é você agora escutando, né, o que tá atrasado da minha voz, aí você responde. Aí então você tem que, né, ajusta a trilha pra lá e pra cá, né, quebrando as falas. Então. Ou dá uma engastalhada tudo junto assim. Mas na edição isso tudo corrige. E fica esse resultado maravilhoso que vocês escutam. Exatamente, e aí foi por isso então. E o João descobriu que você tem um podcast novo também, né? Novo não, tem 6 meses, né? Mas... O João saiu de trás da pedra. Mas enfim, Papo Tech novo na área. Eu vou deixar o link aqui pro episódio para quem quiser acompanhar ou conhecer, caso não tenha escutado o outro episódio que saiu desde que a gente começou a fazer aqui o Área de Trabalho. Obrigada a todos vocês que acompanham a Área de Trabalho, também o Papo Tech, que é o podcast mais antigo do Brasil em atividade. Aquela atividade lá, mas está em atividade. Tá com mais atividade do que o Cool, né? Que você me mandou o print ali do Google Trends, o interesse pelos brasileiros explodiu e sumiu, né? Como você falou que era uma possibilidade, né? Exatamente, era o meu grande receio, porque essa empolgação toda muito grande que teve no começo, todas as postagens e as interações, era um grupo muito específico que tinha uma implicância, dá para dizer assim, com o Elon Musk, com o Twitter, com os rumos do Twitter, e eu reclamei também das postagens na nova rede social que estavam muito restritas a brincadeiras com o próprio nome. Eu fiquei pensando, será que isso vai longe? Que horas que vai perder a graça? A hora que perder a graça com esses trocadilhos, o interesse vai permanecer? Então, o Google Trends já mostrou que o interesse já caiu bastante, hein? É uma coisa curiosa, tanto lá quanto, por exemplo, tenho tentado usar mais o Mastodon para ver no que dá, tô seguindo as pessoas aos poucos e tudo mais, e eu vi alguém comentando lá e faz completo sentido que as redes acostumaram a gente a receber conteúdos sugeridos para preencher a timeline quando tem pouco conteúdo gerado pelo que as pessoas seguem, certo? Certo. Nem o Crew e nem o Mastodon tem isso. Eles só mostram o que você segue. Isso. E aí, as pessoas parece que desaprenderam a seguir, que vai ver só o que tá seguindo. Então, no Mastodon mesmo, eu entro, eu tô seguindo uma meia dúzia de gato pingado lá, tem pouca coisa. Óbvio, eu que não tô seguindo um monte de gente, né? Mas é diferente do que um Instagram, uma coisa assim, que sempre vai sugerindo. Então, para tirar o proveito dessas redes, as pessoas vão ter que fazer uma curadoria bacana de pessoas que elas estão seguindo, ou então as redes vão ter que se render à ideia de começar a sugerir conteúdos, e aí entra uma motivação também financeira, porque conteúdo sugerido pode misturar com conteúdo patrocinado, conteúdo impulsionado e tudo mais, né? E aí, no fim das contas, acaba gerando o mesmo problema que as pessoas que não gostam de conteúdos impulsionados e patrocinados têm nas redes em que isso acontece, mas é uma coisa meio inevitável, né? Porque senão fica parecendo que é uma rede morta, que não tem movimentação, mesmo que seja, entre muitas aspas, por culpa da pessoa que não está seguindo um monte de gente ou seguindo pessoas que não geram conteúdos com muita frequência, né? É um dilema, realmente. E a gente percebe que, para quem segue poucas pessoas, é bem isso que você falou, é uma timeline pobre. Não pobre pelas pessoas que aparecem, mas pobre porque não tem diversidade. Então aí a gente nota a diferença enorme que existe entre uma rede social iniciante como o Cu e uma já bem consolidada como o Twitter. É brutal a diferença. Pois é. E é uma pena, é aquilo que eu tinha comentado, assim, a rede pegar e bombar no Brasil permanentemente ou não, era totalmente imprevisível, uma coisa orgânica, não teria nada que eles pudessem ter feito para segurar os brasileiros lá. Ia ter que ser espontâneo, como foi com o caso do Orkut, que eu citei. E parece, pelo menos aí com
com essa debandada. Debandada não, o Google Trends indica o interesse que as pessoas têm ao buscar lá no Google por esse termo e tudo mais. Isso. E dá pra ver que se o interesse explodiu, foi de 0 a 100 ali no intervalo de um dia, ele caiu pra, sei lá, 5 agora, mas já são 5 vezes mais do que 0 ainda assim, do que 1 na verdade, né? Então ainda assim tem mais gente, né? Isso. Baseado no meu trabalho que eu tenho com jornalismo de dados, essas coisas, essa curva bastante íngreme, tão rápido, não é uma coisa legal, não. Né? O que se espera é um declínio gradual, assim, ou então um platô, pelo menos, mas nem teve platô, teve um pico e um declínio direto. Né? Então, para mim, é bem preocupante, né? Baseado na minha experiência, no meu conhecimento, complicado. Isso me lembra, esse gráfico específico tá me lembrando as ações da AMC, que é aquela rede de cinema americana, e que virou uma ação de meme do pessoal do Reddit, que tava muito barata, o maluco lá, esqueci o nome do cara, um analista de mercado, ficou bem famoso porque ele ganhou muito dinheiro lá quando estourou todo o mercado imobiliário americano, tem até o filme do Big Short, que é basicamente a respeito dele, né? E aí ele falou, gente, as ações da AMC estão muito mais baratas do que elas de fato valem, vale comprar e tal. E o Reddit foi lá em massa, comprou e fez o preço das ações explodir. Elas subiram tipo 2.000% no intervalo de uma semana, ficaram subindo e descendo loucamente, mas eu tô vendo o gráfico aqui de 5 anos, parece o gráfico do Q, porque elas sobem, explodem, aí tem até um período de que foi subindo e descendo, mas foi um declínio e hoje tá quase igual era lá no começo antes também, né? Então, por motivos muito diferentes, a história se repete, comprovando isso que a Bia falou, né? De que é meio inevitável que isso aconteça, nesse caso aqui, mais cedo ou mais tarde, né? Vamos ver o desenrolar da história, então. Agora, eu quero falar sobre um outro assunto que bombou nessa semana também. Vamos ver se o gráfico de interesse vai ser parecido, não só dos brasileiros e do mundo, que é o aplicativo Lensa, que faz os avatares e tudo mais. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho. Com a ExpressVPN, você navega especialmente em Wi-Fi públicos, compartilhados, ou que você não sabe como é que foram configurados de jeito muito mais privado, porque a sua conexão passa a ser totalmente criptografada. Eu, inclusive, nessa viagem que fiz na semana passada, eu usei lá a Wi-Fi de voo da TAM, liguei a VPN no voo e funcionou tudo bonitinho. Eu consegui usar o iMessage lá, as mensagens, os aplicativos de troca de texto com o servidor como se estivesse nos Estados Unidos e não bloqueou. Funcionou no Airbnb também que eu fiquei, né? Porque vai saber como é que está configurado, né? Então, não quis arriscar. Então, para fazer login em aplicativo de banco, aplicativo de e-mail, sistema de administração aqui da Gigahertz, foi tudo seguro porque eu liguei a VPN e me conectei no Wi-Fi do Airbnb também por meio da VPN e não sofri com perda de velocidade da conexão, nada desse tipo. Uma outra vantagem também, eu tenho assistido a bastante coisa tanto no Amazon Prime Video quanto no HBO Max também, até no YouTube, que não estão disponíveis no Brasil porque eu ligo lá a VPN e falo que estou vindo ou dos Estados Unidos ou do país onde eu sei que esse conteúdo está disponível. Então, se você quiser navegar de um jeito mais seguro na internet e também poder acessar conteúdos que geralmente não estão disponíveis aqui no Brasil, você faz o seguinte, acessa expressvpn.com/adtrabalho. Com esse link, além de você, primeiro, ter 30 dias para testar a ExpressVPN e ver se ela é para você, ver como é que ela funciona sem colocar a mão no bolso, depois, quando você for assinar o plano anual, você tem 3 meses de VPN de graça para poder aproveitar. Então, acessa lá, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. A gente pauta vários assuntos aqui no podcast que mostram como privacidade, acesso aos dados é uma coisa tão importante. Eu bato muito nessa tecla porque a gente pode se considerar uma classe privilegiada, já que está atenta a esse assunto. E é por isso que eu agradeço a ExpressVPN proporcionar essa atenção aos nossos ouvintes aqui, porque realmente VPN é um assunto muito importante hoje e o interesse e a importância só vai crescer à medida que as pessoas se tornarem mais conscientes do seu uso de plataformas digitais. Muito obrigada à ExpressVPN por acreditar no nosso trabalho. Boa, agora vamos lá. E esse Lensa, hein, Bia? O aplicativo que faz os avatares com filtros bacanas, bem desenhados e tudo mais. E eles já tinham pipocado há alguns anos por conta do Prisma, né? O Prisma, na verdade, é o dono do Lensa, que também fazia fotos com filtros, com outra tecnologia, mas ainda assim
agora é mais apoiado em machine learning. Sim. E as questões de privacidade que são levantadas e que nem todo mundo lembra, né, Bia? É verdade. E embora seja a mesma empresa, assim, eu não fui atrás para ver questões de privacidade, os termos de uso, eu nem quis saber, né? Mas é uma febre temporária, né? Primeiro filtro de velho, filtro de criança, agora é filtro de anime. Então, tem uma enxurrada de interesse por um tempo até o pessoal cansar e aparecer uma próxima onda, né, que chame a atenção das pessoas. E na primeira vez, né, eu fui um pouco atrás desses aplicativos, até falei disso na CBN, que eles realmente eram sinistros, eles espiavam o seu aparelho inteiro. E isso usando o Facebook como uma ponte, né? Você concedia uma autorização ali para você usar o aplicativo, né? Uma autorização ao Facebook, e o Facebook, com o perdão da palavra, abria as pernas e tinha acesso, os terceiros tinham acesso a todas as suas informações já rastreadas, que como todo mundo sabe, o Facebook também gosta de rastrear a sua vida. Então, isso trouxe um debate muito grande para quem você concede permissão de acesso aos seus dados. Tudo às vezes é feito muito na malandragem, na surdina, a pessoa clica no aceito, não sabe o que tem por trás, então tem que tomar muito cuidado com esses aplicativos que são febre, que tá todo mundo usando, e esse tem um agravante, que ele é pago, né? Geralmente quando, a gente sempre fala, né, quando é gratuito, não é gratuito, é porque você é o produto, né? Mas nesse caso aqui, você tá perdendo 2 vezes. Então tem que ficar esperto, ver se é isso mesmo, veja que tipo de informações essa empresa vai ter do seu aparelho, das suas redes sociais, e fique esperto e toma cuidado. Eu depois que a gente teve uma conversa parecida não, sobre esse tema lá no Área de Transferência na semana passada, que o Rambo comentou, eu dei uma espiadinha lá nos termos de uso, de privacidade do Lensa, eu fui dar uma espiada nisso também agora antes da gente gravar aqui, e eles parecem ser menos assustadores do que a gente costuma ver por aí com essas coisas, né? Então, eles falam, as fotos que vocês enviam pra gente poder tratar aqui no servidor e cuspir de volta o resultado bacana, elas ficam armazenadas aqui por 24 horas, a gente não compartilha. A gente coleta, sim, coisa tipo e-mail, informações pessoais, compartilha com alguns terceiros, aí tem a lista de terceiros, que é com o Google, com o Facebook, com o AppsFlyer, que faz lá analytics de aplicativos mesmo, né? E às vezes aparece lá, o relatório da empresa AppsFlyer mostra que no Android, no iOS, é por isso, né? Os dados foram compartilhados com eles por meio disso aí, com Amplitude também, Google AdMob, e eles dão a opção da pessoa fazer o opt-out, né? Sair dessa coleta de dados, entrando em contato com eles lá pelo privacy@lensa-ai.com. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para os termos de uso, para a política de privacidade também e para essa parte de terceiros, além também de uma matéria que pintou no canal Tech, que explica de um jeito bem bacana, até num papo com o Fábio Assolini, abraço para ele, não sei se ele escuta aqui o podcast, né? Então, Fábio, se ele falou, tá falado e confiável. Quer dizer, eu confio no que ele diz, não necessariamente nas empresas, né? Também confio muito nele. Sim. Não, mas gostei pelo menos dessa transparência por parte da empresa, assim. Nossa, já é um progresso e tanto. Eu lembro, é curioso isso, né? Que eu acho que as pessoas... A primeira grande mesmo polêmica que pintou de privacidade foi com o Instagram e logo colado também numa polêmica do Evernote sobre coleta, análise e uso de dados, né? Eu acho que no Evernote tinha uma coisa de tipo, a gente vai armazenar os cadernos dos nossos servidores e a gente pode usar os dados para publicidade, não sei o que lá. O que hoje é lugar comum, na época também estava nos termos de uso lá, ninguém tinha prestado atenção. E aí isso virou notícia e bombou, né? O Evernote falou, gente, calma, a gente não vai sair vendendo o que está no seu texto, não é isso, né? É a análise que a gente conhece, sabe que acontece. Com o Instagram, a mesma coisa, né? Nossos termos aqui dão o direito da gente usar as fotos de vocês em campanhas e para benefício próprio. A gente tem o direito irrevogável, intransferível e eterno sobre tudo que vocês postarem aqui. O que é assim até hoje, mas acho que as pessoas descobriram que esse tipo de coisa era assim, mais ou menos nessa época, e com o Lensa é parecido. A gente tem as fotos que você mandar, não, as que você mandar não. As fotos que a gente gerar, a gente se dá o direito de usar da forma que a gente achar melhor, isso aí. Eles listam lá os jeitos de explorar, o que, de novo, né, já é esperado, certo ou não, já é esperado que um serviço desse tipo vá funcionar em 2022, né?
A gente tá mais consciente com relação a essas coisas, né? Eu acho importante, como eu sempre digo, né? A gente faz um trabalho aqui também de divulgação e de conscientização, né? A gente tem que saber o que a gente está usando, como a gente está usando, quem está acessando as nossas informações. Então, como eu disse, transparência é fundamental. E os aplicativos estão adotando uma abordagem mais transparente, dizendo o que eles fazem com os dados, justamente para acompanhar o interesse das pessoas, já que tem muita gente prestando atenção no que as empresas fazem. E quando a gente fala de compartilhamento de dados, pode saber que são sempre os suspeitos de ser, né? Google, Facebook, etc, etc. E eu acho interessante também que algumas empresas, elas têm, não sei se ainda tem, mas anos atrás elas tinham os termos de uso tão predatórios que eles se diziam até donos de conteúdo, de possíveis textos e conteúdos criados, eles se tornariam uma espécie de sócio seu naquele conteúdo. Então a gente sempre recomendava as pessoas a não escreverem textos, né, artigos inéditos integralmente no Facebook. Escreva num outro lugar, de preferência num servidor seu, né, um lugar seu, e compartilhe apenas o link no Facebook. Mas isso aí hoje também, né? Eu não sei você, Marcos, mas colegas meus de trabalho que já estão falando como o Facebook está pobre hoje em termos de entrega de conteúdo original, como ele é uma rede assim péssima hoje para produtor de conteúdo, né? Eu vejo isso generalizado, mas quando a gente vê em números o que o Facebook efetivamente está entregando, é uma coisa triste, não é à toa que está morrendo. A gente tem que concordar com isso. Infelizmente, o Facebook, para criador de conteúdo, é uma rede que está morrendo. Eles investiram por algum tempo em criação original de conteúdo, até com aquele Facebook Watch, né, que era para começar a combater outras iniciativas de redes sociais de criação de conteúdo e pagamento, especialmente YouTube, né, pagamento de criação de conteúdo, mas não vingou. E hoje em dia o Facebook, eles liberam até trimestralmente um relatório que eles falam que é da central de transparência deles, com os links que mais foram compartilhados lá no Facebook, com os conteúdos que as pessoas mais viram. E isso faz parte de um planejamento maior deles de falar assim, não é a gente que está destruindo a democracia, a gente só indexa o que as pessoas postam e a culpa é dos outros e não é nossa, né? Então, eles colocam lá, e o relatório é super raso do tipo, tá aqui o top 20 de domínios mais compartilhados no Facebook. Primeiro lugar, youtube.com. Poxa, mas é um vídeo que faz receita de bolo, é um vídeo que, sei lá, incita a invadir o Capitólio americano, é o quê? Tá aqui, youtube.com, né? Segundo link, GIF, terceiro GIF, GoFundMe, então... Esse pessoal aí, realmente é complicado. E a gente tá falando que a rede social está morrendo. Na verdade, está falando do Facebook, não está falando da empresa, porque a Meta já tem braços em outras iniciativas aí, e eu percebo os poucos conhecidos meus que ainda usam o Facebook, geralmente é por causa de algum grupo, alguma comunidade, alguma coisa que ele tem interesse lá, porque para se informar e obter conteúdo, realmente o interesse está bem perto de zero. Pois é. Enfim, é o caminho que eles escolheram. Montaram um modelo de negócio meio em cima disso. Só um lance que eu queria voltar a falar sobre o Lensa, que eu acho que vale a pena citar, é como eu acho que você falou de termos de uso que antigamente eles eram mais draconianos e era tudo mais muito legalês, né? Eram muitos termos muito técnicos que tornavam meio impenetrável o conteúdo. Você nem sabia o que estava escrito ali, né? Hoje em dia, os textos são escritos mais para seres humanos lerem e tentarem, pelo menos, entender com um pouco mais de eficiência. E, por exemplo, nesse caso do Lensa, eu gostei muito da forma como eles falaram, especialmente de casos de compartilhamento com terceiros, que eles falam, Google Firebase, para que serve isso? Para a gente poder ter análise de se o aplicativo, o Firebase oferece para a gente análise de se o aplicativo travou, desempenho para teste AB que a gente faz aqui. Do lado do Google, claro, eles oferecem essas ferramentas todas de análise e métricas, porque aí os dados passam por eles ficam com os dados também. Mesma coisa para o Facebook, né? Mas ainda assim, eles detalharam de um jeito, eu acho que para tentar impedir que se criasse alguma narrativa de que não, vamos explorar seus dados, acabar com a sua vida, eles tentaram ao máximo entregar a informação de um jeito muito conciso, eu achei, e muito claro também. Então, para quem quiser até ver
o que eu vou dizer que é um bom exemplo de como agir numa situação assim e explicar pra galera o que acontece com os dados e dar mais conduta. Tipo, se você não quiser, manda um e-mail pra gente. A gente faz o opt-out. É um trabalho chato, né? Tem que mandar um e-mail pra falar com a empresa e resolver isso aí, mas é uma alternativa que até pouco tempo eu não via acontecer. Então vou deixar aqui na descrição o link pra essa parte aí de third party, que é interessante se informar, nem que seja para você seguir os links ali e ver como é que o Google, como é que o Facebook, eles fazem para coletar os dados e o que eles fazem com isso. É bom ter bem informado sobre isso. Se informar e informar sua família também, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes estão mais atentos a esse tipo de coisa, mas é bom acompanhar a gente aqui também para alertar a família, os amigos que não são tão ligados assim nessas coisas, né? E esse é o principal, né? Porque se você for pensar assim, eu não tenho uma conta no Facebook, mas certamente o Zuck tem todos os meus dados, porque as pessoas compartilharam em algum momento os meus dados com o Facebook, seja subindo a agenda de contatos, e aí pronto, já vai parar meu nome, meu endereço, meu aniversário, meu e-mail. Então é meio inevitável, né? Mas quanto mais a gente informar e ajudar as pessoas a tomar essas escolhas de um jeito mais consciente, melhor para todo mundo, né? Literalmente nesse caso. Legal. Agora vamos lá, nessa semana você compartilhou, você postou no seu canal o emulador de Palm, né, que eu vi que a galera curtiu. O Cristiano Borges falou, vi você publicar lá, que saudade dos Palms. Ele falou que tinha um Sony Clié. Ele comentou que a tecnologia evoluiu muito, mas a gente já fazia muita coisa bacana nos Palms. Ele falou que anda pensando e que era super ágil escrever lá com a Stylus, era grafite, né? Isso, o nome grafite. Do alfabeto? Isso, tinha uma areazinha ali que você rabiscava com a canetinha. A tela não era as telas que a gente conhece hoje, né? Era uma tela mais capacitiva, que chama, né? Que você tem o toque com a caneta ali, ele não percebe o dedo, né? Então, era bem diferente a tecnologia das telas. A escrita era bem diferente também. Você tinha que meio que decorar aquele alfabeto ali para poder desenhar, escrever as letras, mas era muito rápido quando você pegava o jeito. E é engraçado, quando surgiu o primeiro iPhone, aí eu já não estava mais com o Palm. A Palm começou a cair. Eu migrei para o Windows Mobile, Pocket PC. E quando surgiu o iPhone, a plataforma do Windows Mobile estava muito bem, assim, estava evoluída. Tinha muitas aplicações, muitas soluções. Eu usava direto para trabalhar, né? Já estava desde 2002 nessa. Acreditem se quiser, gente. Esse ano está fazendo 20 anos que eu sou a garota sem fio, que foi quando eu criei meu blog. Que louco, né? 20 anos. Nossa, o tempo voa. E eu fazia muita coisa, tanto que o blog bombou, é a história que vocês já sabem, né? Eu comecei a divulgar tecnologia móvel por todo o país, comecei a dar palestra, enfim. Aí o iPhone surgiu, não tinha essa cultura de aplicativos, não tinha tantas soluções. Ele era inovador por aparecer mostrar uma interface muito agradável, porque a gente tem que dar mão à palmatória, que realmente os Palms e os Pocket PCs eram uma coisa muito mais complicada para um leigo. Então veio uma interface muito mais amigável, mas eu decidi que eu não ia partir para o primeiro iPhone, né? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar fazendo ligação só, né? Porque toda a minha vida, os meus aplicativos, minhas coisas de trabalho estão aqui no Windows Mobile, né? E eu queria conhecer o iOS, veio o iOS 1, isso antes de App Store ainda, né? Olha só que interessante. Então, quando surgiu o App Store, o iOS 1, aquele ecossistema, né? As raízes do ecossistema da Apple que a gente conhece hoje, eu decidi me manter no Windows Mobile, já que eu tinha todo o meu sistema de produtividade muito bem ajeitado e funcionando, e eu parti para o iPod Touch para conhecer a nova interface, a nova plataforma, o novo feeling da Apple para dispositivos móveis, que era uma novidade, né? Até então a gente só tinha iPod. Então eu migrei para o iPod Touch para ter contato com esse ecossistema que a Apple estava inaugurando. E por um bom tempo eu me mantive ali paralelamente com o Windows Mobile e Apple. E nessa época já estava tendo alguns protótipos do que seria o sistema operacional do Google também. Tive acesso a alguns mockups, então eu posso dizer que eu conheço o iOS 1 e Android versão 1, os dois desde o comecinho, hein? Eu tô velha, nossa senhora.
Agora, você falou dos protótipos do Android, especialmente. Você teve contato com o Android quando ele ainda tinha a ideia de ter teclado? Era mais próximo de um Isso, BlackBerry do que do iPhone? Mesmo, parecia um BlackBerry. Ele parecia um BlackBerry, muito legal. Que coisa, sempre tive curiosidade de mexer e ver como é que era. Eu lembro que teve uma entrevista, acho que com o Andy Rubin, né, que foi o criador, basicamente, do Android. E ele estava se deslocando, estava de carro numa estrada. No dia que teve o anúncio mesmo do iPhone, ele parou na estrada e aí viu lá o iPhone ser apresentado, com a tela, né, sem teclado e tudo mais. Ele ligou pro Google e falou assim, gente, Google, equipe, vamos ter que refaz tudo, esquece, joga isso fora e vamos mudar tudo. E partiram também para a ideia de não ter o teclado, e, enfim, né, ser como a gente conhece hoje. E no caso do iOS, ele era iPhone OS, né? Ele virou iOS depois que eles juntaram o iPhone OS e o iPad OS, que, bom, hoje em dia já é iPad OS de novo. E era uma época, você lembra quando os updates especialmente do iPod Touch, já que você teve, eram pagos? Você chegou a ter que pagar para fazer update de software ou não? Sim, cheguei. Bem lembrado. Nossa, é verdade. Os primeiros updates, principalmente, eu acho que o mais importante foi... Eu não vou saber a versão exata, vocês ouvintes me refresquem a memória. Mas teve aquele update super importante, foi a inauguração da loja de aplicativos, que teve um buzz, assim, tava todo mundo louco e tarado, querendo a loja mesmo de aplicativos. Eu acho que eram dois alguma coisa, não lembro bem. Foi. E eram pagos. Eu não lembro agora quanto também, $10 custava, dólares, exato. Né? $10, olha, isso eu lembrei, $9,90, alguma coisa assim. E eram pagos, gente, olha como as coisas mudaram. E isso do Google pouca gente sabe também, né? O Google estava trabalhando no sistema operacional móvel muito antes do iPhone surgir, né? Eu sou testemunha disso, eu peguei nas minhas mãos os primeiros protótipos, e foi bem isso que o Marcos falou. Quando surgiu o iPhone, o pessoal falou, não, gente, vamos voltar para prancheta e redesenhar isso aqui. Isso de ser pago é muito louco, porque existia uma lei americana que obrigava atualizações de software que trouxessem recursos novos e que não fosse uma assinatura a serem pagas. Tinha que ser pago. E aí, por algum motivo, para iPod isso entrava, mas para iPhone não. E o FaceTime também. Teve situação em que o FaceTime para Mac, acho que uma das versões, custava $1 para você poder ativar a função e começar a usar. Era pelo mesmo motivo, né? E esse negócio da Stylus que você até comentou, do grafite, a parte do Palm e tudo mais, o comentário do Cristiano, foi daí que veio aquela frase lá, se você vê uma Stylus quer dizer que tá errado, vamos usar o dedo que é muito melhor. Isso. E tudo mais. Eu não cheguei a ter contato direto com o Palm, eu era criança suficiente para nem precisar ter uma delas. O interesse estava lá, que eu achava bacana, divertido, era legal. Deus. Mas eu ainda era muito jovem, não tinha nem porquê ter um Palm. Fui ter anos depois, mais por curiosidade, que um amigo falou, cara, quer? Eu falei, tá bom, quero. Aí eu usei um pouquinho, vi como é que era, né? Mas era estranho o suficiente pro grafite ser uma coisa muito alienígena para mim, né? Não tinha esse alfabeto internalizado ali. Eu sei que o Coca, por exemplo, o Gustavo Faria, apresenta o área de trabalho de transferência lá com a gente. Ele fala, eu escrevo até hoje, meu alfabeto, escrito à mão, é grafite, porque eu escrevia tanto daquele jeito que eu me entendo mesmo escrevendo grafite aqui. Então, para escrever à mão, é direto já no grafite. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem não souber o que é isso. É o alfabeto, né? O A você faz um triângulo, o B você faz um não sei o que lá. Né? E aí o sistema entendia isso como a letra, porque na época, até pela tecnologia disponível para fazer o reconhecimento de escrito ali na tela, era mais fácil você fazer símbolos e polígonos, no fim das contas, menos preciso do que uma letra B, sei lá. Então você aprendia a falar a língua e os caracteres do sistema, e não o contrário. Não tinha tantos... A tela não tinha tantos níveis de pressão e de interpretação como as telas de hoje, então os traços tinham que ser mais rudimentares mesmo, né? Sim. E como é que era trabalhar no dia a dia, a produtividade com o Palm sendo o assistente móvel normal do dia a dia, o que hoje é o telefone naquela época? O mais bacana no começo era por causa da agenda de paciente, de eu poder sincronizar, ter uma pessoa fisicamente no consultório, né, agendando, já que eu também estava começando a dar aula, estava trabalhando em outras coisas, né, não estava fisicamente no consultório o tempo todo, então tinha alguém pelo Palm Desktop, né, que tinha um cliente espelho, né, do Palm, que era o Palm Desktop no Windows,
fazendo aquilo, e quando eu comecei a usar o HotSync, né, que era o sincronismo que eles chamavam, de forma remota, através do dial-up e tal, nossa, foi uma revolução, porque eu tinha minha agenda atualizada na mão ali em tempo real. Hoje é uma coisa tão trivial, já que nuvem a gente usa para tudo, né? Era um conceito muito primitivo de sincronismo em nuvem, né? E foi muito revolucionário. Os primeiros aplicativos de bancos de dados também dava para sincronizar. Eu tinha as informações dos pacientes. Às vezes eu passava longe, eu tinha o acompanhamento, né? Fazia um acompanhamento pós-operatório de pacientes. Eu podia telefonar e ter na palma da mão ali o prontuário com todas as informações. Realmente revolucionou muito o meu estilo de trabalho. E eu comecei também depois de um tempo a fazer o home care, né, com idosos, pessoas com necessidades especiais, e aí foi um up mesmo ter todas as informações na palma da mão, e eu podia me dispensar de carregar um laptop comigo, porque o dentista já carrega tanta tralha. Agora imagina um dentista indo em casa de repouso, hospital, fazer atendimento e levar um laptop que era um elefante, né? Com aquele carregador, então, que era você precisava de uma bolsa separada só com o carregador. Era uma loucura, não tinha autonomia de bateria, era realmente complicado. E tem um dispositivo móvel ali, né? Literalmente na palma da mão, era esse o nome Palm, né? Na palma da mão, com a bateria ali o dia inteiro segurando. No início preto e branco, depois começaram a vir as cores. Tudo isso foi a base do que eu sou hoje, né? Um novo estilo de trabalho que eu comecei a divulgar daí também com o blog. O resto é história, vocês já sabem. E aqui hoje vocês estão acompanhando a área de trabalho com o Marcos Mendes e a véia sem fio. Eu tô falando coisa de 20 anos atrás. E você lembra, você teve algum modelo favorito? Lembra dos modelos que você teve? Qual era o seu do dia a dia que você usou por mais tempo? Um que foi muito marcante para mim foi o M500, porque foi o salto dos palmes monocromáticos para o colorido. Era uma coisa realmente muito marcante, né? Porque aí eu já carregava informações dos pacientes. Eu comecei a levar fotos dos casos clínicos, né? Então, foi uma coisa bastante marcante. E eu até mudei a minha câmera fotográfica na época, que usava... Puxa, tem que tentar lembrar que agora eu acho que ela usava Compact Flash. E eu mudei para o SD, que era o padrão também do cartão de memória, que além da tela colorida, a inovação do Palm da série M500 foi o slot para cartão de memória. Então eu podia obter... Não tinha câmera o Palm ainda, então eu tirava as fotos, né, da câmera, que eu fazia antes e depois das reabilitações, e colocava no Palm e conseguia anexar no prontuário ali, através do cartão de memória. Nossa, fabuloso, fabuloso. Era uma novidade, assim, que mudava radicalmente o estilo da gente trabalhar. Agora é curioso, né? Você trabalhou por tanto tempo com o Palm e tinha stylus e tudo mais. Hoje você usa também o seu telefone com uma stylus. Você acha que se você não tivesse usado o Palm, ou se você tivesse crescido depois, sei lá, da época em que o Palm tinha stylus e tudo mais, você ainda assim ia preferir ter um telefone com uma canetinha, ou isso é uma indicação da idade também? E você fala, putz, de fato, né? Eu usava com canetinha lá assim que eu aprendi a fazer os meus trabalhos produtivos, então eu preciso da canetinha até hoje. Bom, vocês estão vendo que eu prefiro caneta até hoje, né? Você também usa caneta e dispositivo sem bateria, né? Então tá. Eu divido essa minha vida de garota sem fio entre duas fases. A fase da canetinha dos Palms e dos Pocket PCs. E depois, quando chegou o Galaxy Note, com a caneta, como eu já falei, eu não tive o 1, eu comecei pelo Note 2, né? Que me trouxe aquelas reminiscências de uma época antiga, só que num formato completamente novo, e começaram também a surgir os aplicativos de escrita à mão, que eu realmente me sinto mais confortável nesse ambiente. Eu gosto de escrever à mão, e eu percebo que eu memorizo, eu aprendo, eu guardo e faço associações, né, com outras informações mais facilmente quando eu uso escrita à mão. Isso é uma coisa minha, eu leio muito a respeito disso, e estudando um pouco de neurofisiologia agora, eu percebo que a escrita, em especial a escrita cursiva, ela ativa regiões do córtex ali, várias regiões ao mesmo tempo, e com isso você está sensibilizando áreas que facilitam realmente a memorização, o aprendizado, principalmente a retenção de conteúdo a longo prazo.
Então, quando falam para vocês que escrever é melhor que digitar, isso já é cientificamente comprovado e eu gosto bastante. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se eu uso caneta até hoje é porque eu continuo sendo uma filha dos palmes. Tem alguma funcionalidade de palmes que você usava lá na época e que por mais que os telefones tenham evoluído, dispositivos móveis em geral tenham evoluído, você sente falta ou saudade? Além, talvez, de escrever em grafite, né? Mas funcionalidade ou jeito de usar de lá que até hoje não é assim, não é igual ou enfim, que tenha mudado. Olha, era interessante uma não funcionalidade, que era essa abundância de notificações. Uhum. Nessa época surgiu o Symbian também, e eu comecei a usar o Symbian, né, como telefone. Então, na prática, eu tinha um smartphone, né, um Nokia com Symbian, e um computador de mão, né, que é o nome correto, né, dos palm tops, dos handhelds, era computador de mão. Então eu usava os dois simultaneamente. E as coisas que eu usava para comunicação, para notificação, eu deixava no Symbian, não tinha no Palm. Então eu gostava muito das coisas gratuitas, que eu sinto falta hoje em dia, mais de coisas criadas pelas pessoas, como guidelines médicos. Tinha muito conteúdo que as pessoas adaptavam para o formato do Palm. Tinha uma comunidade muito bem engajada, principalmente a comunidade médica, em criar essas informações, em portabilizar as informações que já existiam para o formato dos Palms, para ficar ali legível e compatível, né, com as telinhas, então monocromáticas, depois coloridas. Então, hoje o pessoal tá bem mais preguiçoso, viu, Marcos? Hoje o pessoal quer tudo pronto. Eu acho que não é a culpa dos dispositivos móveis, é a culpa das redes sociais. As pessoas estão muito mais passivas com relação ao uso dos dispositivos móveis do que antigamente, que as pessoas eram mais engajadas em criar coisas, transportar, adaptar, personalizar de acordo com o seu uso. Isso é uma coisa que não tem hoje em dia, não. O pessoal quer tudo pronto. Esse é um jeito de consumo que mudou mesmo. Que eu vi, por exemplo, o pessoal comentando, saiu um site bem bacana explicando como é que funciona o relógio parte a parte, bonitinho, e depois como é que funciona a propagação de som também, parte a parte, bonitinho. É o tipo de coisa que você via muito antes nas internets de outrora, né? Assim, na época do Geocities tinha um monte de coisa assim. Hoje em dia não, né? Os conteúdos são publicados e postados mais em redes sociais mesmo, que é um pouco mais engessado e não deixa... Nem tem muito para onde fluir a criatividade, que seria, ao invés de você montar um site inteiro, você põe um post lá e pronto. Isso mudou mesmo, né? E uma coisa bem engraçada, bem pitoresca, quando eu comecei a usar comunicador instantâneo no Symbian, que eram aqueles comunicadores que agregavam MSN, ICQ, várias plataformas num ambiente só, e eu comecei a aparecer online o dia todo, né? As pessoas se perguntavam, nossa, ela tá um dia inteiro sentada na frente do computador no MSN, será que é isso mesmo? Quando não, é um comunicador instantâneo que fica online ali no Symbian, e mesmo com o celular fechado no bolso, você estava online e recebia as mensagens exatamente como todo mundo faz hoje, né? Na época era uma coisa muito espantosa para as pessoas. Era a diferença mesmo na época, né? Antes a gente entrava na internet, né? E hoje você está conectado normal o tempo inteiro, né? Não é que você está online, é que você está disponível, você está com acesso à internet, só tá conectado, mas não engajado ali ao vivo e acho que o começo disso foi aí, né? Você ter a possibilidade de mandar uma mensagem para você não quer dizer que você vai conseguir ler, quer dizer que você consegue receber. Dá uma grande diferença. Um dos motivos do Palm OS ter morrido era essa falta de ambientação com o online, né? Ele foi se adaptando, ele nasceu essencialmente offline como um organizador pessoal e foi se adaptando. O Symbian não, ele já nasceu como um sistema operacional para telefones. Então, era muito mais natural para essa plataforma você usar Skype, tanto que existia Skype para Symbian, MSN, ICQ, Google Talk, que tinha na época, olha só, era Google Talk. Tinha vários outros, né? Mas era bacana porque você conseguia no Symbian ficar online, como a gente faz hoje. Você está online, não tem essa de entrar na internet, né? No Palm você tinha que entrar na internet, que era bem diferente. Eu não vivi essa época exatamente, mas deve ter sido divertido fazer. Sempre que eu escuto falar, deve ter sido bacana pegar os primórdios disso aí. Sem fio aqui.
Agora eu queria trazer uma pergunta que também foi mandada pelo Cristiano Borges sobre dispositivos antigos, episódio nostalgia aqui, mas antes disso, tirar um minuto do episódio para agradecer a AlphaCode, que também está patrocinando o Área de Trabalho de hoje. Se você tem uma empresa, se você tem um produto que precisa de um aplicativo, que você quer que tenha um aplicativo bacana, ou se você tem já um aplicativo que está meio parado no tempo, você não conseguiu resolver uma atualização, modernização também dele, tirar proveito de APIs que pintaram mais recentemente aí, tanto no Android quanto no iOS, chegou a hora de você fazer isso com a AlphaCode, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e está com um desconto especial para quem escuta aqui o Área de Trabalho. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E para você fazer ou atualizar seu aplicativo com desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o podcast, é só você acessar o endereço alphacode.com.br. Vou soletrar alphacode.com.br. Você entra em contato com eles, comenta que escuta aqui o Área de Trabalho e explica bonitinho sua necessidade, o que você quer com o seu aplicativo e pronto, você tira um projeto do papel, dá um start, alguma coisa que você queira que só depende do aplicativo para poder começar, ou você também coloca o seu produto do jeito diferente aí na frente de clientes, potenciais clientes, prospects, na galera toda, sua empresa também, fica mais fácil de você divulgar a sua empresa, os serviços, os produtos da sua empresa, tudo isso com desconto com a AlphaCode. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. A gente fala da dança das cadeiras das redes sociais, mas quem sabe você não pode criar a sua própria rede social. Se você tem uma ideia de aplicativos, de soluções, de serviço, mas não tem como colocar isso em prática, tirando a sua ideia do papel, saiba que com o pessoal da AlphaCode você vai ter à disposição uma equipe para transformar os seus sonhos e desejos em realidade. Muito obrigado ao pessoal da AlphaCode por acreditar em nós aqui do Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. A Área de Trabalho responde. O Cristiano Borges perguntou: Bia, você ainda guarda alguns dispositivos antigos aí com você? Puxa, eu tenho vários aqui, viu? A maioria acho que nem tá funcionando mais, mas eu tenho um Palm, acho que é um M100, bem, não era o meu original, mas é um bem antigo. O último Palm, antes da Palm morrer, que foi o Palm Centro, eu tenho ele guardado aqui. E vários Nokias. Nokia acho que é o que eu mais tenho guardado aqui. Foi ficando e tenho vários sim. Agora se vai funcionar ou não. Qualquer hora dessas eu vou dar uma limpa aqui, vou organizar, vou ver se eu consigo ligar algum deles. E se eu conseguir, eu prometo que eu mostro aqui para vocês, tá bom? Mas eu tenho muitos acessórios também, teclados de Palm. Quando os aparelhos não tinham a função de GPS, eu tinha um GPS separado. Olha que interessante, né? Uhum. Conectava por Bluetooth nos dispositivos, aí você tinha um GPS, também era uma coisa muito nova na época. Fones... Nossa, uma infinidade de coisas que ficaram guardadinhas aqui ainda. Então, eu tenho sim, viu, Cristiano? Prometo que a hora que eu desenterrar, eu coloco lá no Twitter pro pessoal ver. A pergunta é, você tem um indestrutível Nokia 3310? Esse não tem. Possivelmente seria o único funcionando, caso eu tivesse. Pois é, né? Esse marcou época por ser totalmente... Tem vídeo tipo Nokia 3310 versus uma bala, atiram nele pra ver se ele resiste ou não. Eu sei que tem vários desses Nokias funcionando até hoje, porque volta e meia eu vejo gente no Twitter, olha, eu tenho esse aqui, eu tenho esse outro, e o pessoal posta vídeos assim deles funcionando mesmo. Então é muito engraçado isso, que realmente eles são imortais. O 3310 não foi relançado como um feature phone, ou tô maluco? Foi todo repaginado, redesenhado, mas não sei que fim levou e como é que foi a repercussão. De coisa antiga, engraçado que você tweetou sobre videogames essa semana, né? E de coisa antiga em casa eu tenho um Atari, né, que não era meu, era do meu tio. E com um monte de joguinho e tudo mais, né? O Marcos tirando o corpo fora. O novão vou aí, mentir. o jovenzão. Eu acabei nascendo 10 anos depois do Atari, que eu posso fazer. Mais ou menos isso. Então, mas eu lembro dos joguinhos todos, Sequest, né? O River Raid, né? O Enduro, o D-Box. Então, de coisas antigas, eu tive uma época de colecionar muita coisa, muito dispositivo móvel também, iPhones, eu deixava todos guardadinhos bonitinhos aqui, tinha um monte de coisa que depois de um tempo deixou de ser coisa e começou a virar tralha. Eu falei, quer saber?
não tem porque eu ficar guardando essas coisas, acabei me desfazendo delas. Tem outra coisa, tipo o primeiro iPhone. Esse tá aqui guardado, bonitinho, né? Essa é uma boa relíquia de ter, mas é engraçado como, apesar de gostar muito de tecnologia e coisas móveis, eu acabei ficando com um pouco mais de desprendimento de bens materiais. É o jeito zen de ser entusiasta de tecnologia. Falar, putz, não, quer saber? Só tá aqui na gaveta ocupando espaço e deixa pra lá. E diante desse episódio do Área de Trabalho totalmente flashback, eu já convido vocês, ouvintes, a mandarem pra gente fotos e depoimentos dos seus primeiros dispositivos móveis. Fotos são sempre muito bem-vindas, né? Caso vocês tenham ou de agora ou da época, algum dispositivo que foi muito marcante na vida de vocês, mandem para mim lá no meu Telegram. Vocês podem mandar na @biacunze, que é o meu Telegram privado. Então mandem lá o seu depoimento, suas fotos. Ou então no Twitter, @garotasemfio. Aí eu posso retweetar e a galera toda curtir junto também. A gente vai fazer uma bela de uma viagem no tempo aí. Não só dos Palms, dos Pocket PCs, mas os primeiros Androids, os primeiros iPhones. Eu tenho certeza que os primeiros iPhones, muita gente tem aí algum guardado. iPod Touch tá em linha ainda, Marcos? Eu confesso que agora eu tava... Não, né? Já saiu. No ano passado, eu acho, a Apple descontinuou. Demorou, mas ela descontinuou, acho que foi no ano passado. Talvez nesse ano, mas arrisco que foi no ano passado, sim. Se procurar, de repente acha ainda por aí, ó. Vou cogitar. Mas eu quero ouvir os dispositivos de vocês, os depoimentos de algum dispositivo marcante, como vocês usavam para trabalhar, o que era mais chamativo nesses dispositivos na época. Mandem pra gente, a gente vai gostar de saber. Boa. O Cassie, follow-up em tempo real. Ela descontinuou em maio desse ano, o iPod Touch. Bem recente. Então o iPod começou em 2001, né? O evento era para ter acontecido em 11 de setembro. Ele foi adiado para uns dias depois, de 2001, porque aquele dia não foi muito bacana, né? E aí, então tá aí, ele durou 21 aninhos aí. O iPod nasceu quase junto da Garota Sem Fio, olha só. Verdade. O iPod de 2001 até 2022. Muito interessante. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/26 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, como sempre, agradecer a vocês que escutam, especialmente que ajudaram a gente a chegar nessa lista de um dos melhores novos podcasts do ano lá no Apple Podcasts. A galera que seguiu também postando prints lá no Twitter, no Instagram, em redes todas aí, mostrando que o Área de Trabalho ou foi o podcast mais escutado da pessoa ao longo desse ano, apesar de ter estreado na metade do ano, já foi aí o primeiro, ou então um dos top 5 aí também, no caso de quem compartilhou essa lista de top 5 podcasts. Muito obrigado a vocês que, como eu brinco no Área de Transferência, nos dão esse trabalho, que é poder vir aqui semanalmente e falar sobre tecnologia, esse assunto que a gente curte tanto, também ligado à produtividade. Obrigado também a AlphaCode e ExpressVPN, mais uma vez, pelo patrocínio do podcast, e a você, Bia, por mais uma vez trazer aqui pra gente conteúdos bacanas e especialmente agora com tanto conhecimento de causa nessa sessão nostalgia que teve hoje no episódio do podcast. Verdade. Eu que agradeço você, Marcos, por participar desse projeto maravilhoso, aos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, os nossos ouvintes, que sem vocês isso aqui simplesmente não existiria. Eu já passei os contatos, vou repetir aqui para vocês mandarem mensagens para mim, feedback, dicas também de pautas, no Telegram, @biacunze, e lá no Twitter, @garotasemfio. Vocês podem também pedir para mim lá no meu @biacunze no Telegram os links para os grupos de produtividade móvel, Mundo Sem Fio, link do meu canal também, Garota Sem Fio, para acompanhar e interagir com outros usuários e ouvintes também, ok? Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é um podcast diário da Alura, noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.